Do Lu da Lu. Volume 1. Capítulo 4. A primeira arma oculta de Tang San de outro mundo. De manhã cedo, Tang San voltou revigorado do topo da montanha para fazer o café da manhã. Desde essa parte do dia, como ele usava o olho do demônio púrpuro todos os dias e também cultivava incessantemente durante a manhã, o olho do demônio púrpuro, comparado a antes, havia feito não pouco progresso. Sua visão já era capaz de claramente ver o movimento de um mosquito batendo suas asas a 10 metros. Se não fosse por sua habilidade, céu misterioso, ser incapaz de atravessar o bloqueio, Tang San acreditava que seu progresso em outros aspectos seria ainda maior. Forjando um pedaço de ferro fundido de 50 centímetros quadrados no tamanho de um punho, esse que antes parecia um desafio impossível, Tang San já havia concluído há cerca de meio mês atrás. Com o método de reaproveitamento de força que Tang Hao lhe havia ensinado, ele também era capaz de dar mais de 24 marteladas, cada golpe com perfeita precisão, incluindo o controle da força. Embora durante todo esse tempo Tang Hao nunca o elogiou, seu pai de vez em quando involuntariamente revelava, Tang San sabia, que esse método de martelar também era pelo menos alguma pequena realização e novamente pensando nisso era ainda mais importante depender da prática incessante. Entrando em casa de uma vez só, levemente tocando seu pulso, a face da Tang San mostrava um traço de um sorriso satisfeito. Em seu pulso, estava anexado seu primeiro trabalho desde sua chegada a esse mundo, e cada peça fora feita por ele mesmo. Estes eram dardos acionados por molas escondidos em sua luva. Quando em primeiro lugar falando sobre a seita Tang, os dardos escondidos são o mais ordinário tipo de arma oculta. A chave para manufaturar os dardos escondidos depende do poder do mecanismo assim como o grau de engenho do design. Os dardos na luva manufaturados por Tang San eram até mesmo equipados com dispositivo de segurança. Assim impossibilitava lesões acidentais. Um conjunto desses dardos eram apenas 3 setas feitas para caber na luva. Mesmo agora eles cabiam sem exceção na mão de Tang San. O material para essa luva de dardos fora exatamente aquele pedaço de ferro fundido que ele havia martelado por aproximadamente 100 dias. Assim que Tang San entregou a tarefa completada a Tang Hao, quando ele segurou o pedaço de ferro fundido completamente forjado do tamanho do punho, ele ficou chocado ao descobrir que esse pedaço de ferro que originalmente continha numerosas impurezas havia se tornado um pedaço de ferro puro. Genuíno ferro puro. Na sua vida anterior, deixando ele de lado, mesmo se fosse o melhor mestre de forja da seita Tang não conseguiria realizar esse método de forjar ferro fundido comum em ferro puro. Mas nesse mundo isso era real. Esse era por si só uma questão extremamente inconcebível. A luva de dardos no pulso de Tang San fora feita desse pedaço de ferro puro. Para manufaturar completamente a luva de dardos, incluindo as pequenas 3 setas de 10 centímetros, ele havia usado todo o ferro puro que ele tinha. Falando de forjar, Tang San não era bom. Muito inferior a Tang Hao. Mas quando falando sobre fazer armas ocultas inteligentes, deixando Tang Hao de lado, talvez em todo o continente do Lu não houvesse ninguém que poderia se comparar com esse gênio da seita externa Tang. Luvas de dardos comuns tinham um alcance de mais ou menos 15 metros, mas a luva de dardos feita por Tang San podia manter seu alcance de ataque efetivo por mais de 30 metros. O que é chamado de alcance de ataque efetivo? É exatamente a distância de emissão em linha reta da luva de dardos, é também a distância onde a arma é completamente capaz de matar ou ferir. A luva de dardos de Tang San, mesmo que tivesse apenas 3 dardos, eles eram feitos de maneira extremamente engenhosa. Em cada dardo havia 3 fendas, se não fosse por tão pouca quantidade, ele ainda havia pensado em dar aos dardos farpas após sua cabeça. A cauda tinha 4 pequenas plumas que podiam melhorar muito a capacidade de voo dos dardos. A cabeça afunilada era espiralada e estriada. Assim quando o dardo era lançado ele possuía um poder de perfuração ainda maior. Quando fazendo designs para armas ocultas Tang San sempre buscava a perfeição, mesmo que esse fosse apenas uma única luva de dardos comuns, nada mais. Tang San sabia que ele ainda era jovem por enquanto e a habilidade, céu misterioso, também não conseguia passar pelo bloqueio. Mesmo se ele fosse uma pessoa comum ele não podia dizer que se preocupava. Apenas no caso dele se encontrar com um mestre dos espíritos como Su Yunton que podia usar espíritos, sua força seria superior o suficiente. Mas com essa luva de dardos era diferente. Tang San acreditava que dependendo dela, mesmo se sua força atual não fosse mais poderosa que a de um mestre dos espíritos, ele tinha formas de lidar com eles. Princípios gerais do registro dos misteriosos tesouros do céu da seita Tang. Segundo item. O que são armas ocultas? Empregadas secretamente, uma arma marcial especial para derrotar o inimigo e obter vitória. Se o inimigo sabe que você vai usar isso, dessa forma, esta não é mais uma arma oculta, mas uma arma evidente. Tang San é claro não deixaria sua arma oculta se tornar uma arma evidente. Tang Hao também nunca se importou em saber para que ele usou aquele pedaço de ferro puro. Assim essa luva de dardos era um segredo que só pertencia a ele. Entrando na casa, o apetitoso cheiro de mingau surgiu, o mesmo que ele fazia todos os dias e que ele já havia se acostumado há muito tempo. Pai, venha comer. Tang San chamou na direção do quarto. Fora do comum, o Tang Hao que todos os dias aparecia quando ouvia sobre comida não podia ser visto em lugar algum hoje. O coração de Tang San se apertou de uma vez. Seu pai estava doente?
Ele apressadamente deu 3 passos e correu 2 em direção ao quarto de seu pai. Tang Hao não estava em seu quarto. Em tantos anos, essa era a primeira vez em que ele não estava dormindo nele. Enquanto Tang San estava no meio de seu pensamento sobre onde Tang Hao poderia ter ido, Tang Hao voltou. Pequeno San, onde diabos você foi durante o início da manhã? Tang Hao perguntou friamente. Tang San disse. Eu fui me exercitar. Todas as manhãs eu saio para correr. Isso realmente não contava como uma mentira. Ele realmente saiu para exercitar. Oh. Tang Hao não tentou ir mais fundo e friamente disse. Hoje você não vai praticar forja novamente. Deixe suas coisas prontas. Amanhã o velho Jaque virá levá-lo para a cidade de Nuodin. Tang San ficou aturdido por um momento. Cidade de Nuodin? Por que raios lá? A última vez que ele havia ido para a cidade de Nuodin fora aproximadamente 1 ano atrás. O velho Jaque havia ido à cidade para fazer compras e o levou junto para deixá-lo experienciar isso. Tang Hao o olhou e disse. Você não quer estudar as habilidades de Mestre dos Espíritos? O velho Jaque pode levá-lo à Academia Primária de Mestre dos Espíritos da cidade de Nuodin para se tornar um aluno bolsista. Lá você pode estudar qualquer coisa que você quiser. Ouvindo as palavras de seu pai, o pulso de Tang San de repente se acelerou e ele descobriu que era difícil falar com a surpresa e animação que ele sentia. A incapacidade da habilidade, céu misterioso, de atravessar o bloqueio vinha há muito tempo sendo um quebra-cabeça que era sua maior preocupação. Um anel de espírito de um mestre dos espíritos era claramente uma oportunidade. Pai, o que mudou sua decisão? Tang Hao respondeu com uma pergunta. Você ainda quer ir ou não? Tang San disse. Mas, se eu for ninguém irá fazer comida para você. Agora ele já entendia a razão pela qual seu pai havia levantado tão cedo essa manhã. Inesperadamente havia sido para ver o ancião da aldeia Jaque. Tang Hao friamente disse. Eu ainda preciso de você para cuidar de mim? Apenas vá. Esse é o caminho que você escolheu. Todo ano a aldeia do Espírito Santo só tem vaga para uma pessoa. Não a desperdice. Eu o ensinei os métodos de forja. Assim você pode procurar por um trabalho como aprendiz de ferreiro na cidade. Isso deve ser o suficiente para cobrir as despesas de matrícula e de comida. Embora as palavras de Tang Hao fossem indiferentes, as bordas dos olhos de Tang San ainda assim ficaram quentes. Por tantos meses, mesmo que Tang Hao o tratasse de uma maneira que certamente nunca mudaria, mas Tang Hao o ensinara a forjar o alto, grande e pálido homem em frente aos seus olhos cada vez mais dava a ele um tipo de sentimento paternal. Ele, é claro, queria estudar o conhecimento de um mestre dos espíritos, mas nesse momento ele odiava um pouco ter de se separar de seu pai. Tang Hao disse. Deixar você ir para Nuodin vem com uma condição. Se você concordar você pode ir. Eu prometo. Tang San falou sem qualquer hesitação. Tang Hao levemente franziu as sobrancelhas. Você promete tão facilmente sem nem mesmo perguntar o que eu exijo. Como um homem, promessas devem ser cumpridas. Não se torne uma pessoa que promete as coisas de forma leviana. Tang San falou à vontade. Não importa o que você me pedir para fazer, eu irei prometer. Papai definitivamente age para meu próprio bem. Tang Hao levemente entrou em pânico. Tang San falara sem pensar. Mas exatamente essa confiança fez seus sentimentos se agitarem um pouco. A partir de agora não importa como você cultivar seu poder espiritual, eu quero que você me prometa. Você não vai deixar seu martelo absorver nenhum anel de espírito, tanto quanto que você não deve deixar nenhuma outra pessoa vê-lo aparecer. Mais do que isso, não deixe ninguém saber que você tem espíritos gêmeos. Você pode fazer isso? Tang San ficou atordoado por um momento. E quanto ao espírito grama azul prateada? Tang Hao disse. O espírito grama azul prateada você pode usar como você quiser. Cultivação. Exercer qualquer tipo de espírito também não é problema. Com espíritos gêmeos ambos não precisam de anéis de espírito para permitir que o poder espiritual possa ser capaz de cultivar. Contanto que você tenha um espírito que possua um anel de espírito, o bloqueio para a promoção de poder espiritual irá desaparecer. Tang San disse. Então, em outras palavras, a partir de agora eu só uso o espírito grama azul prateada, certo? Tang Hao assentiu. Apenas se você estiver numa situação de risco de vida. De outra forma, não use esse martelo. Tudo bem, eu te prometo. Tang San assentiu solenemente. No seu ponto de vista, cultivação do espírito ou não, usando algum anel de espírito, não era problema, contanto que ele pudesse encontrar uma maneira de atravessar o bloqueio da habilidade, céu misterioso. Para outras pessoas parecia talvez que grama azul prateada era apenas um espírito inútil. Mas Tang San não havia ficado triste por causa da grama azul prateada. Cultivando as armas ocultas da seita Tang até certo nível, quando pegando a flor delicada as folhas podem machucar também não eram palavras vazias, mas simplesmente eram a verdade. Grama azul prateada era exatamente a força interna da habilidade, céu misterioso, condensada por meio do poder espiritual. Contanto que a força interna fosse suficiente, haveria praticamente ilimitadas armas ocultas. Bom, vamos comer. Tang Hao disse. Em uma casa não muito diferente de desprovida, Tang San não tinha nada muito bom para preparar. Para empacotar aquelas roupas com variadas manchas de tamanhos diferentes ele havia levado apenas um momento para finalizar. Contudo, nesse dia ele não obedeceu Tang Hao e apenas colocou as coisas em ordem.
Sons de forja continuaram ressoando do seu quarto. Para no futuro poder ser capaz de produzir cada tipo de arma oculta, Tang San entendia que ele só podia depender de si mesmo para tudo. Embora seu pai o tivesse ensinado as técnicas de forja, era definitivamente essencial colocá-las em prática. Quando a única técnica de armas ocultas não era cultivada até seu pináculo, a qualidade das armas ocultas seria apenas seu próprio efeito conclusivo. Particularmente para o tipo de super-arma oculta como o Lotus da Fúria do Buda Tang, um erro de precisão por menor que fosse não podia aparecer. A passagem desse dia parecia particularmente sem fim. Essa também era a primeira vez desde que Tang San chegara a esse mundo que ele se sentia pouco à vontade. Concernente ao mundo exterior, ele havia tanto expectativas como um pouco de medo. Quer na seita Tang ou na aldeia do Espírito Santo, ele nunca havia saído para passar por experiência ou treinamento. Nesse ponto, ele realmente não era diferente de uma criança. Ele havia pensado por todo esse tempo, depois de tudo que tipo de esplendor o mundo exterior poderia produzir. Após a ceia, Tang Hao deixou algumas palavras antes de sair para beber, como se não houvesse nada diferente da rotina. Ele disse a Tang San que quando ele fosse sair para sua corrida durante a manhã seguinte para não fazer nenhum barulho nem incomodar seu sono. De manhã cedo, Tang San se sentou no topo de uma grande pedra no cume do morro. Em sua mão ele pegou as folhas de uma árvore, em seus olhos um brilho roxo. Não sabendo se era porque recentemente seu corpo comparado a antes estava mais robusto e forte, mas o olho do demônio púrpuro havia avançado rapidamente. A folha em sua mão, mesmo que fossem as menores linhas, ele podia distinguir e observá-las. Ele sabia que seu olho do demônio púrpuro já estava começando a entrar no domínio dos mais finos detalhes. Com 9 níveis diferentes da habilidade, Céu Misterioso, o olho do demônio púrpuro só tinha 4 níveis: pesquisa, detalhado, semente de mostarda, ilimitado. O requerimento para os discípulos da seita Tang interior era alcançar o detalhado, que era o suficiente para usar armas ocultas. Devido à cultivação precoce de Tang San, auxiliado por após ter nascido não ter completamente dispersado o QI inato, aos 6 anos ele já possuía um traço da percepção detalhada. Mas ele também sabia entre os discípulos da seita Tang interior o olho do demônio púrpuro, de praticamente todo mundo podia alcançar o nível detalhado. Mas incluindo o mestre da seita Tang Da, ninguém havia conseguido entrar no nível seguinte do olho do demônio púrpuro. Após chegar ao detalhado, a cultivação do olho do demônio púrpuro se tornava extremamente lenta e todos os dias sem interrupção devia se assimilar o Kei roxo do leste. Isso não era uma persistência que poderia ser explicada em algumas palavras. Além disso, assim como os discípulos da seita Tang após entrar no nível detalhado, havia apenas alguns poucos que iriam continuar cultivando. Na lenda, a seita Tang teve um ancião cujo olho do demônio púrpuro alcançou a fronteira do nível semente de mostarda. Mas isso também não teve nenhum resultado particular. Apenas que comparado ao nível detalhado ele via um pouco mais claramente, isso era tudo. E esse ancião já havia cultivado o olho do demônio púrpuro por mais de 30 anos. A habilidade, Céu Misterioso, jorrando adiante. De repente entrando nas folhas, as pequenas folhas imediatamente ficaram perfeitamente estendidas. Os dedos indicador e médio de Tang San balançaram ligeiramente e as folhas giraram para fora de sua mão, atravessando o ar à medida que voavam adiante. Apenas 1 metro, as folhas voaram por apenas 1 metro de distância, então se tornaram incapazes de manter o estado de rotação e pararam de ficar duras. Como se tivesse deixado o dedo de Tang San, o efeito da força interna da habilidade, Céu Misterioso, naturalmente desapareceu. O efeito continua muito fraco. Ele não podia evitar balançar a cabeça. Tang San se levantou, já estava na hora de voltar. Hoje seria sua partida da aldeia. Ele não sabia quando seria capaz de retornar ao topo da colina de novo. De pé na ponta dos pés, a parte inferior das pernas emitindo força, Tang San deu o controle completo ao seguidor do caminho dos fantasmas, olhando montanha abaixo e partindo. O intimamente familiar cheiro de mingau. Antes de partir da aldeia essa era a última vez que cozinhava para seu pai, então Tang San naturalmente não poderia ser preguiçoso. Checando a lenha no fogão, adicionando um pouco de água ao mingau. Assim quando seu pai se levantasse mais tarde ele poderia beber o mingau quente. O velho Jaque já havia chegado. Talvez porque ele queria ir para a cidade de Nuodin. Hoje as roupas que o velho Jaque usava eram especialmente novas, o fazendo parecer ainda mais vigoroso e caloroso. Pequeno Sam, vamos. Esse vagabundo ocioso do seu pai não consegue se levantar da cama. O velho Jaque chamou Tang San. Tang San fez um gesto de silêncio na direção de Jaque. Vovô, por favor, seja silencioso, o papai odeia ainda mais ter seu sono incomodado. Enquanto falava, ele pegou um pedaço do carvão queimado do fogão e no chão escreveu algumas linhas. Ele novamente virou sua cabeça em direção ao quarto de seu pai, relutante em partir, e só então ele se levantou com um pacote de roupas nas suas costas e silenciosamente saiu com Jaque. Em relação à escrita desse mundo, Tang San não entendia muito. Quando a escola da aldeia ensinava os caracteres às crianças, ele de vez em quando ia assistir. Depois de tudo ele tinha uma fundação na sua vida anterior, assim ele havia pegado um pouco dos textos básicos. A porta-cortina se levantou e uma grande sombra saiu do quarto. Nos olhos de Tang Hao não havia nenhum traço de sono.
Quando ele andou até as soleiras da porta, ele ainda podia vagamente ver o velho Jaque e o frágil corpo de Tang San. Tang Hao permaneceu de pé ali e não se moveu. Mesmo quando as costas de Tang San e do ancião da aldeia Jaque já havia desaparecido completamente. Ele continuou de pé ali sem expressão por um bom tempo. Como se recordando de alguma coisa, Tang Hao abruptamente voltou para a ferraria, olhando para a parte do chão onde Tang San havia deixado uma mensagem. Algumas simples palavras. Pai, eu e o vovô Jaque saímos. Você deve tomar cuidado do seu corpo, beba menos. Mingau no pote, não esqueça de comer. A direção do olhar mudando da escrita para o pote de metal ao lado, Tang Hao energicamente andou e abriu a tampa do pote com uma mão. Com ambas as mãos ele diretamente ergueu o pote de ferro. Graças a Tang San agora pouco ter adicionado água, o mingau no pote ainda não havia começado a ferver de novo, mas Tang Hao independentemente disso segurou o pote de ferro e colocou em sua boca, engolindo em grandes porções. Em seus olhos, não sabendo quanto tempo já havia passado, havia uma camada de névoa obscura. Caminhando ao longo da estrada, Tang San silenciosamente seguiu ao lado do velho Jaque, frequentemente virando sua cabeça para trás e olhando na direção da aldeia. Pequeno San, você odeia partir da aldeia ou continua odiando partir desse bêbado velho do seu pai? Jaque afagou a cabeça de Tang San e perguntou com um sorriso. Um pouco de ambos. Tang San replicou em voz baixa. Jaque sorriu ligeiramente e disse. Se comparar com esses muito, porém bons para nada, netos, você minha criança é muito mais inteligente. Seria tão bom se você fosse meu neto. Tang Hao, esse bêbado é realmente sortudo. Não pense muito sobre isso. No exterior o céu e a terra são bem vastos. Na academia você poderá conhecer muitos amigos. Você poderá aprender muitas coisas. Depois de se tornar um mestre dos espíritos, o país irá lhe garantir um salário mensal e assim sua família também será capaz de viver bem. Tang San era afinal uma pessoa que havia ganhado uma segunda vida. Ouvindo as palavras de Jaque, seu humor gradualmente voltou ao normal e em seu coração havia uma insuportável sede pelo mundo exterior. Ele perguntou. Vovô Jaque, você pode me falar a respeito da academia? Que tipo de lugar ela é exatamente? Jaque sorriu um pouco e disse. A academia é claro um lugar para estudar. Embora eu nunca frequentei, mas a maior parte eu ainda entendo. Nossa aldeia tem uma vaga para enviar um aluno bolsista todo ano, mas já faz alguns anos que nós não enviamos nenhum aluno para estudar. Alunos bolsistas ainda têm diversos termos favoráveis, isenção das taxas de matrícula e acomodação, apenas pagar a comida para você mesmo é o suficiente. No campus você pode realizar simples trabalhos em troca de seus débitos. Por exemplo, varrer as salas de aula ou algo do tipo. Falando no geral, para um aluno que está trabalhado de meio período e estudando na academia não difere muito de gratuitamente. Para os alunos pagantes na academia, isso não é algo que nós pessoas pobres podemos suportar. Tang San disse. Papai me disse, após finalmente chegar à academia para encontrar uma ferraria para trabalhar. Você, fazendo trabalho manual numa ferraria? Que piada é essa? Eu vejo. Tang Hao é realmente insano. O velho Jaque disse irritado. Você tem apenas quantos anos? Você ainda não tem a altura de um martelo de forja. Que ferreiro iria aceitar você? Esse tipo de aprendiz? Para não mencionar que ferreiros não são originalmente aceitados como uma ocupação de valor, trabalho manual também não tem muito ganho. Contanto que você estude propriamente na academia é o suficiente. Apenas, mencionando, se você for capaz de ter algumas realizações para falar na academia, esse seu pai bêbado deverá dar a você um pouco do pouco dinheiro que ele economizou. Mas depois as academias intermediárias de mestres dos espíritos não têm bolsas para alunos e de fato requerem não pouco dinheiro para ser capaz de cursar. O salário de um mestre dos espíritos sozinho está longe de ser o suficiente. Desde que Tang San tinha máximo poder espiritual inato, o velho Jaque já o via como um mestre dos espíritos sem dúvidas. Tang San olhou para Jaque não convencido e disse. Ainda há uma academia intermediária de mestres dos espíritos? E qual é a diferença da academia elementar de mestres dos espíritos? Ambas são academias, elas deviam ambas ensinar o conhecimento de um mestre dos espíritos, certo? O velho Jaque explicou com grande paciência. Naturalmente não há apenas um tipo. A Academia Elementar de Mestres dos Espíritos ensina algumas coisas básicas e adicionalmente você pode fazer alguns cursos educacionais. Eles apenas aceitam crianças que acabaram de despertar seus espíritos como estudantes. A duração da educação escolar é de 6 anos. Então na idade de 12 anos, se eles não tiverem potencial o suficiente, eles também se tornaram mestres dos espíritos comuns. Mas se eles tiverem capacidades latentes razoavelmente boas, a maioria das pessoas podem optar por iniciar estudos avançados nas academias intermediárias de mestre dos espíritos. Estudando continuamente até os 18 anos de idade. As academias intermediárias de mestres dos espíritos ensinam algumas coisas avançadas, mas a dificuldade dos estudos aumenta bastante. Se forem incapazes de alcançar os requerimentos da academia, eles serão incapazes de se graduar com sucesso. Essa é a diferença entre elas e a Academia Elementar de Mestres dos Espíritos. Tang San disse. Com a elementar e a intermediária, há também a avançada? O velho Jaque assentiu seus olhos revelando uma luz de admiração. Você não precisa pensar sobre a Academia Avançada de Mestres dos Espíritos. Isso não é algo que qualquer um pode entrar.
No nosso Império Seldou, existem ao todo apenas 2 academias avançadas de mestres dos espíritos, e todos os anos o número de estudantes aceitos é menor do que uma centena. Esse é de fato o berço de uma carreira brilhante. Todo estudante que se forma numa academia avançada de mestres dos espíritos, até o rol dos espíritos da nação irá se lutar para diretamente conferir um título de nobreza. Nobre, essa é uma boa possibilidade. Tang San disse admirado. O velho Jaque disse. É claro, mestre dos espíritos são de fato uma vocação nobre e mestre dos espíritos avançados ainda mais. Mas todos esses são talentos. Portanto, para nós pessoas comuns que sonham em ter uma ascensão meteórica, se tornar um mestre dos espíritos avançado é obviamente o melhor atalho. Apenas, vindo de pessoas comuns, quantos têm a habilidade de se tornar um grande mestre dos espíritos? Mesmo se existirem, sem a assistência de um distinto clã é bem difícil de graduar numa academia avançada de mestres dos espíritos. O teste de graduação é um assunto próprio, então por que é necessária a assistência de outras pessoas? Tang San estava um pouco confuso. O velho Jaque soltou um suspiro e disse. Esse é exatamente a lacuna. A lacuna entre pessoas pobres e pessoas ricas, entre gente comum e nobres. Os requerimentos da graduação das academias elementares de mestres dos espíritos são bem simples. Contanto que o espírito alcance o 10º nível, os professores da academia irão te guiar para obter um anel de espírito e você com sucesso será capaz de avançar para o título de mestre espiritual. Isso certamente não é difícil. Fornecido a você no momento do despertar ter poder espiritual é algo que as crianças podem fazer. É dito que, avançar de estudante espiritual para mestre espiritual no 10º nível de poder espiritual é a promoção mais fácil. Mas na academia intermediária de mestres dos espíritos é diferente. Para se graduar nesse lugar, o espírito deve alcançar o 20º nível e ainda mais obter o 2º anel de espírito para ser capaz de chegar ao título de grão-mestre espiritual. 10º nível para o 20º nível é algo que muitos mestres dos espíritos são incapazes de alcançar em toda a sua vida. Também, após alcançar o 20º nível, para obter o anel de espírito eles precisam depender de sua própria força para caçar e matar uma besta espiritual e obter um anel de espírito. Isso é de fato extremamente perigoso. Se for descendente de uma família nobre e acompanhado pelos guerreiros da família, o perigo é naturalmente muito menor. Mestres dos espíritos descendentes de pessoas comuns como nós só podem depender deles mesmos. Os requerimentos para a graduação de academias avançadas de mestres dos espíritos são ainda mais exigentes. Apenas após passar do 30º nível e obter o 3º anel de espírito, assim o título de grão-mestre espiritual pode ser promovido para o título ancião espiritual. Eles dizem que para alcançar o limiar do 30º nível é preciso ser um poderoso mestre dos espíritos, um nobre genuíno. Para ir adiante é certamente difícil. Também, ao 30º nível obter um anel espiritual não parece ser a única restrição. Para os detalhes, você deve ser capaz de aprender quando você alcançar a academia. A qualquer custo, desses estudantes da Academia Avançada de Mestres dos Espíritos, a quantidade dos que ainda são capazes de se graduar parece ser apenas de 1/3. Após ouvir o velho Jaque, Tang San tinha um básico entendimento dos mestres dos espíritos do continente Doulu. Vovô Jaque, você não disse que havia 10 títulos de mestres espirituais? Os estudantes das academias avançadas de mestres dos espíritos só podem ser anciãos espirituais. Como os títulos posteriores podem ser obtidos? O velho Jaque falou com um sorriso torto. Eu sei como, transcendendo o título de ancião espiritual, esses precisam ser todos grandes personagens, como o santo espiritual que veio de nossa aldeia, que nesses tempos foi diretamente suportado pelos pais. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que o cultivo de um mestre dos espíritos depois é excepcionalmente difícil e também extraordinariamente perigoso. O tipo de habilidade genuína que pode alcançar o título Doulu, quantos podem ter? Você poderia até dizer que é incerto se agora no Império Seldou e no Império Estrela Lu juntos isso existe. Em relação aos mestres dos espíritos o velho Jaque tinha apenas um entendimento simples, isso era tudo. Assim suas palavras não eram detalhadas. Tang San entendia que esse conhecimento, ele poderia apenas procurar por ele mesmo na academia. Particularmente sobre bestas espirituais, anéis de espírito e essas coisas. Da aldeia do Espírito Santo até a cidade de Nuodin certamente não era uma distância muito grande. 2 pessoas caminhando poderiam chegar no tempo de meio-dia. Comendo simples rações de viagem no meio do caminho, pela tarde eles já podiam ver os muros da cidade à distância. Mesmo que a cidade de Nuodin não fosse contada como uma cidade grande, como era perto da fronteira do Império Seldou, os muros da cidade foram construídos espessos. Tang San e o velho Jaque foram examinados como todos os outros viajantes quando entrando na cidade de Nuodin. Tang San em um momento o vovô vai deixá-lo na academia e então voltar. Quando você estiver sozinho na academia você deve ouvir os professores, você não deve deixar a academia sem permissão. Quando o semestre acabar o vovô Jaque virá novamente para encontrá-lo. Isso será quase no ano novo. Essa era afinal a primeira vez que Tang San deixava sua casa. Em seu coração ele estava um pouco afobado e subconscientemente disse. Vovô Jaque, você já está indo tão cedo? O velho Jaque disse com um sorriso de canto. Um hotel não é lugar para pessoas pobres como nós ficarmos. Você deve tentar obter créditos. Quando o vovô vir vê-lo na próxima vez, eu espero que você já tenha se tornado um mestre espiritual, assim você pode ser o orgulho de nossa aldeia do Espírito Santo.
A Academia Primária de Mestres dos Espíritos da cidade de Nuodin estava localizada no oeste da cidade de Nuodin. O velho Jaque perguntou sobre as direções diversas vezes aos transeuntes e após um bom tempo Tang-san foi levado até lá. À distância eles já podiam ver um grande arco do portão. O arco tinha 20 metros de largura e sua altura era de mais de 10 metros, feito de pedra sólida. Abaixo havia 2 portões de ferro, negros como azeviche. Tang-san viu que eles foram meticulosamente forjados. Através das barras de ferro, um caminho sinuoso podia ser visto. A estrada principal levava diretamente para dentro, alinhada com árvores em ambos os lados. No meio do portão arqueado havia 4 grandes caracteres: Academia Nuodin. Apenas pelo portão podia ser visto que nesse continente Dolu, a vocação de mestre dos espíritos era significativa. Essa ainda era apenas a Academia Primária de Mestres dos Espíritos, nada mais. O velho Jaque trouxe Tang-san caminhando até o portão da frente e eles foram imediatamente barrados por um jovem porteiro. Que diabos, esse é um lugar onde vocês caipiras podem entrar? A aparência do velho Jaque poderia ser contada como brilhante e nova na aldeia do Espírito Santo. Mas chegando à cidade de Nuodin, ela havia se transformado completamente na aparência de um caipira. O porteiro em seus olhos tinha um olhar desdenhoso. O velho Jaque disse com um sorriso apologético: Meu pequeno irmão, nós viemos da aldeia do Espírito Santo. Essa criança é o nosso estudante bolsista desse ano. Você vê, nós temos de entrar? O porteiro franziu a testa e um pouco estranhamente disse: Então um ninho de grama ainda pode produzir um fênix dourada? Uma pequena aldeia ainda tem pessoas com poder espiritual, mas a academia não tem um estudante bolsista por alguns bons anos. Você não pode fingir. Um traço de irritação surgiu nos olhos do velho Jaque, mas ele ainda engoliu o insulto e pegou o certificado escrito pelo representante do hall dos espíritos Suyuntan, entregando para o porteiro. O porteiro pegou o certificado apresentado e olhou de cima a baixo. O espírito é grama azul prateada, mas ainda tem máximo poder espiritual inato? Ridículo, essa é realmente a maior piada do mundo. Eu tenho trabalhado nessa academia como porteiro há 4 anos e ainda nunca ouvi falar de um estudante com máximo poder espiritual inato. O espírito desse menino é grama azul prateada e ainda tem máximo poder espiritual inato? Eu acho que esse certificado do hall dos espíritos é definitivamente forjado. Você. Mesmo se Jaque tivesse um temperamento melhor, nesse momento ele já estava incapaz de restringir a si mesmo. Você está intencionalmente fazendo as coisas difíceis. Muito bem, aguarde e veja, eu irei encontrar um representante do hall dos espíritos Excelência. Pequeno Sam, estamos indo. Falando, Jaque pegou Tang-san e saiu na direção dos muros internos da cidade. Certificados do hall dos espíritos naturalmente não podiam ser falsificados, como o porteiro bem sabia. Contudo, pessoas vindo deixar novos estudantes geralmente iriam deixar uma pequena gorjeta, especialmente famílias comuns. O que é chamado, melhor rei ama do que um desarrazoado pequeno demônio, apenas esse princípio. O velho Jaque era descendente de uma aldeia periferia e embora ele fosse o ancião da aldeia, onde ele poderia aprender essas formas. O porteiro em seu coração estava um pouco preocupado. Se uma pessoa do hall dos espíritos realmente viesse, ele poderia ter de arcar com a responsabilidade. É claro que ele acreditava que de nenhuma forma uma pessoa do hall dos espíritos viria interrogá-lo por esses 2 caipiras. Com o seu coração sombrio, as palavras vindas de sua boca naturalmente não soaram bem. Que aldeia do Espírito Santo? Eu acho que a aldeia dos mendigos também deve ser parecido. O que você disse? O velho Jaque ferozmente se voltou. As palavras do porteiro haviam golpeado o maior orgulho de seu coração. Originalmente essa era a razão de seu desentendimento com Tang Hall. Esse porteiro agora era ainda mais um estrangeiro da aldeia, o tornando ainda mais intolerável. Andando de volta vários passos ele encarou o porteiro. O porteiro pulou de medo do feroz velho Jaque e não pode evitar recuar um passo. Mas ele rapidamente reagiu e veio para frente, seu coração secretamente o amaldiçoando. Esse não era um homem velho, o que ele tinha a temer. O que? Não se convenceu a? Eu disse que você veio da aldeia dos mendigos. O que há de errado? Você olha para esse pequeno espírito de pobreza, todas as suas roupas completamente manchadas. Eu acho que você ainda está procurando por um lugar para mendigar, certo? A academia no Odin não é caridade. De-o fora daqui. Rapidamente de-o fora daqui. Enquanto falava, o porteiro estendeu sua mão esquerda e empurrou o peito de Jaque, para conduzir as 2 pessoas para fora. Apenas quando o velho Jaque estava prestes a ter um ataque do coração de fúria, de repente, entre as 2 pessoas havia uma pequena e magra figura. Similarmente com o braço esquerdo levantado, essa delicada pequena mão mal conseguiu alcançar a mão do porteiro, mão esquerda exercendo para a direita, de uma vez puxando a mão esquerda do porteiro para longe. Simultaneamente, o pé direito da pequena e magra figura deu um passo adiante, a sola apenas acontecendo de parar bem atrás do pé esquerdo do porteiro, enquanto levantando a mão direita e com a mão esquerda junto pressionando a mão do porteiro para baixo. Originalmente esse golpe com a palma devia acertar o cotovelo esquerdo da outra pessoa, tornando impossível que ele emitisse força, mas devido à diferença em tamanho, isso, portanto só poderia segurar o pulso do porteiro. Seu movimento era extremamente rápido, corpo ao mesmo tempo se movimentando para frente, ambas as mãos balançando a mão esquerda do porteiro enquanto puxando para frente.
Apenas no momento certo de empurrar a parte inferior do abdômen do porteiro. Atrás do pé esquerdo do porteiro havia apenas outro pé e, mesmo que esse pé estivesse longe de ser grande, ele já era o suficiente para alcançar o efeito apropriado. A parte inferior da barriga recebendo força, o pé abaixo movido, e com apenas um ordinário som, o porteiro já estava sentado no chão. Pequeno Sam, você. Jack olhou boquiaberto para a pessoa à sua frente bloqueando seu corpo. O único que havia exibido essa habilidade era precisamente Tang San. A forma que ele usará não era nenhum dos conhecimentos secretos da seita Tang. Originalmente nesse mundo isso era apenas a simples arte marcial da lua cheia empurrando a janela. É claro, com a estatura de seu corpo, naturalmente ela sairia fora de forma. Não apenas ele era incapaz de alcançar o cotovelo do oponente, a mão que originalmente deveria empurrar o peito do oponente empurrara o abdômen inferior. Embora, é claro, o resultado havia sido o mesmo. Embora a pessoa de Tang San não fosse muito grande, sua força física absolutamente não era pequena. Depois de tantos meses balançando o martelo, mesmo se ele não usasse a habilidade, céu misterioso, ele ainda conseguiria derrubar o porteiro. Pirralho maldito, você está querendo morrer. Perder a face por ser derrubado por uma criança deixou o porteiro violentamente furioso. Se levantando do chão ele estava pronto para atacar Tang San. Tudo bem, já chega, ok. Nesse momento, uma voz bastante rouca surgiu, parando o movimento do porteiro. O porteiro ficou atordoado por um momento, então imediatamente seguindo, a raiva em toda sua face de repente se transformou em bajulação. A mudança foi tão rápida que era difícil de imaginar. Se curvando diante do locutor ele disse: Grande mestre, você voltou. Tang San virou sua cabeça para olhar. Uma figura normal, um homem de aparência um pouco magra em algum ponto já havia chegado ao seu lado. Poderia parecer que essa pessoa aparentando entre 40 e 50 anos, com cabelo preto curto com 3-7 separações, aparência bem comum, ambas as mãos para trás das costas. Seu corpo possuía um tipo de maneira peculiar. Com ambos os olhos meio abertos ele parecia um pouco lento e desanimado. Grande mestre, apenas olhou para o porteiro, sem tomar qualquer conhecimento dele, disse para o velho Jaque. Velho cavalheiro, seria possível para eu dar uma olhada no certificado do rol dos espíritos? O velho Jaque era afinal o ancião da aldeia e ainda podia ler os modos de uma pessoa. Pela expressão do porteiro ele podia ver que essa pessoa de meia idade absolutamente não tinha um ranking baixo nessa academia e ainda mais tinha o título de grande mestre aqui. O grande mestre olhou para o certificado, seu olhar novamente mudando para Tang San, mensurando ele de cima a baixo. Por alguma razão, mesmo que o olhar do grande mestre não fosse afiado, Tang San tinha a sensação de que ele podia ver através dele completamente. Não há nada de errado com o certificado, velho cavalheiro, por esse assunto agora deixe-me desculpar em nome da academia. Entregue essa criança para mim, ok? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.